Salve, torcida azulina, porque o dia foi daqueles que mexem com o coração de quem acompanha de perto tudo o que acontece nos bastidores do Leão Azul. O cenário esquentou de vez e trouxe uma mistura de expectativa, tensão e muita conversa de bastidor que já está dando o que falar. Uma das situações que mais chamou a atenção foi o processo trabalhista envolvendo o ex-goleiro Vinícius, que decidiu levar à justiça uma cobrança que ultrapassa a casa de R$ 1 milhão, alegando pendências relacionadas a fundo de garantia por tempo de serviço, 13º salário, direitos de imagem e diferenças contratuais ao longo do período em que vestiu a camisa do Remo, desde 2017 até o fim de 2023. O que pesa ainda mais nesse caso é o fato de que, segundo a defesa do atleta, tentativas de acordo foram feitas por um longo período, quase 2 anos, mas nenhuma conversa avançou ao ponto de fechar um entendimento amigável, o que acabou empurrando o caso para o caminho judicial. Do outro lado, o clube sustenta uma versão diferente e afirma que sempre manteve as portas abertas para resolver a questão de forma direta e transparente, inclusive com propostas de pagamento integral dos valores devidos, defendendo que todos os compromissos com o jogador foram devidamente cumpridos. Agora, o departamento jurídico do Remo se movimenta para apresentar comprovantes, contratos e registros que deverão ser analisados ao longo do processo, enquanto a torcida acompanha tudo com aquele sentimento misto de curiosidade e preocupação. O que também mexeu muito com a memória do torcedor foi a forma como a relação entre Vinícius e o clube terminou, sem homenagens, sem despedida oficial e com um clima que parecia frio demais para um atleta que defendeu o escudo por tantos anos. Recentemente, uma publicação nas redes do clube chegou a mencionar o goleiro em referência à campanha da Série C de 2020, mas o conteúdo acabou sendo retirado do ar pouco depois, o que gerou ainda mais burburinho. O próprio Vinícius apareceu em vídeo dizendo que nada apagaria a história que construiu com o Remo e transmitindo tranquilidade diante de toda essa situação. Em paralelo a isso, o ambiente também ficou agitado com as definições iniciais do Campeonato Paraense de 2026, que já começa a desenhar o caminho que o Leão Azul terá pela frente. O Remo foi colocado em um grupo que promete confrontos duros e jogos de muita tensão, e mesmo sem todas as datas confirmadas oficialmente, já se trabalha com a previsão de início da competição para o dia 24 de janeiro. A tendência é que a estreia aconteça em Belém, em duelo que deve atrair grande público, e, na sequência, o time terá compromissos fora de casa que exigirão logística e preparo físico redobrado. O planejamento da diretoria já leva em conta deslocamentos para cidades do interior, gramados diferentes, climas variados e a necessidade de administrar um elenco que também terá compromissos em competições nacionais. Dentro desse cenário, um dos jogos mais esperados naturalmente volta a ser o clássico contra o maior rival, aquela partida que para tudo e que mobiliza não só a torcida, mas toda a cidade. A expectativa para esse tipo de confronto sempre é tratada como algo especial, e o clube já trabalha internamente para que o time chegue forte, pronto mentalmente e com padrão de jogo bem definido. Além disso, outros duelos importantes chamam a atenção, como partidas em estádios que passaram por reformas recentes e que devem voltar ao calendário com força total, trazendo uma atmosfera diferente para o elenco e para os torcedores que acompanham de perto. Mas não foi só o campo que movimentou o dia. O mercado da bola também deu sinais claros de que a próxima temporada está sendo desenhada com bastante cuidado. Surgiram conversas envolvendo jogadores que despertam interesse não só no Remo, mas também em outros clubes do Brasil e até do exterior, o que torna toda e qualquer negociação muito mais complexa. Existem atletas monitorados que são vistos como peças capazes de mudar o nível técnico do time, mas a concorrência pesada e as exigências contratuais acabam tornando o processo lento e cheio de detalhes. A diretoria azulina observa tudo com cautela, avaliando o momento físico, histórico de lesões, comportamento fora de campo e, principalmente, a capacidade de adaptação ao estilo de jogo que o clube pretende implementar para 2026. A questão envolvendo a definição do treinador segue como um dos pontos mais sensíveis desse planejamento. Internamente, existe a consciência de que a escolha do comandante vai impactar diretamente em toda a montagem do elenco, no perfil das contratações e até na forma de trabalho do dia a dia no clube. Alguns nomes circulam nos bastidores e despertam interesse, mas nada é tratado de forma precipitada, justamente para evitar decisões tomadas no calor do momento.
O Remo entende que, para competir em alto nível tanto no estadual quanto em torneios nacionais, será necessário ter uma comissão técnica que saiba lidar com pressão, saiba formar elenco e, principalmente, consiga extrair o máximo de cada jogador. Enquanto tudo isso acontece, o torcedor azulino vive aquele misto de ansiedade e esperança, acompanhando cada informação que surge, discutindo possibilidades e projetando cenários. O sentimento é de que o clube está em um momento de encruzilhada, em que cada decisão pode influenciar não apenas uma temporada, mas todo um ciclo de reconstrução e fortalecimento. A diretoria tenta equilibrar responsabilidade financeira com ambição esportiva, sabendo que os erros do passado serviram de lição e que o caminho agora precisa ser trilhado com muito mais planejamento e transparência. E é justamente nesse clima de expectativa constante, bastidores agitados e conversas que não param que o Leão Azul vai desenhando seus próximos passos, com o mercado aquecido, questões jurídicas em andamento e um calendário desafiador logo ali na frente, exigindo foco total, decisões firmes e uma leitura muito clara de tudo que está em jogo a partir de agora. Enquanto a torcida se mantém ligada em cada detalhe, o Remo não deixa de lado a preparação interna do elenco, que envolve treinamentos específicos, avaliação física e mental dos jogadores e ajustes táticos que serão fundamentais para enfrentar uma temporada que promete ser exigente. O planejamento do clube não se restringe apenas a contratações e negociações, mas também à gestão do grupo atual, garantindo que atletas em processo de adaptação consigam assimilar rapidamente a filosofia de jogo e que jovens talentos recebam o acompanhamento necessário para evoluir e assumir papéis importantes dentro da equipe. Cada treino, cada atividade e cada conversa entre comissão técnica e jogadores é pensada de forma estratégica, porque a ideia é que o Leão Azul chegue não apenas competitivo, mas também coeso, com entrosamento e confiança, elementos essenciais para suportar a intensidade de uma temporada cheia de desafios em múltiplas frentes. Dentro dessa lógica, a diretoria também precisa lidar com a questão das identidades dos jogadores e com o impacto emocional que determinadas contratações podem gerar. A situação de Iago Pikachu, por exemplo, trouxe à tona discussões sobre a aceitação de atletas que possuem histórico em clubes rivais. A experiência é um fator positivo, mas a identificação anterior com outro time e a forma como o atleta se encontra neste momento da carreira são elementos que precisam ser ponderados com cuidado. Aos 33 anos, Pikachu já não atua de forma regular como titular, o que exige uma avaliação minuciosa sobre sua capacidade de contribuir de maneira efetiva, não apenas tecnicamente, mas também no aspecto emocional do grupo e da torcida. A diretoria, portanto, se mantém cautelosa, buscando soluções que agreguem valor ao time sem comprometer a harmonia e o respeito conquistado ao longo de anos de tradição. Enquanto o mercado segue em movimento, outros nomes também entram na pauta, e a atenção da equipe de gestão é máxima, analisando não só o potencial técnico dos atletas, mas também a capacidade de integração com o grupo existente, o impacto físico das viagens e jogos e a versatilidade para atuar em diferentes posições. Cada decisão sobre reforços envolve múltiplos fatores: idade, condicionamento físico, experiência, personalidade, liderança e encaixe tático. Não é apenas uma questão de contratar o jogador mais conhecido ou talentoso, mas de encontrar profissionais que se adaptem à cultura do clube, ao estilo de jogo e que possam contribuir para o crescimento coletivo. Nesse sentido, a temporada de 2026 se apresenta como um grande teste de planejamento estratégico, capacidade de leitura do mercado e habilidade de execução. No campo administrativo, a gestão do Remo também se movimenta de forma intensa. Reuniões estratégicas, análises contratuais, monitoramento de processos jurídicos e planejamento financeiro são atividades que caminham lado a lado com as decisões esportivas. Garantir sustentabilidade financeira é tão importante quanto garantir performance dentro de campo, e cada passo dado é pensado para equilibrar ambição com prudência. O clube entende que o sucesso não depende apenas de um elenco forte, mas de um trabalho contínuo, que envolve infraestrutura, desenvolvimento de atletas, manutenção da base e comunicação clara e eficiente com a torcida. Tudo precisa estar alinhado para que as ações tomadas se reflitam positivamente na temporada e construam uma base sólida para os anos seguintes. Enquanto isso, o Parazão 2026 já desenha o calendário que o Remo enfrentará, com partidas em cidades como Ipixuna do Pará, Castanhal e, claro, Belém, onde a expectativa para os clássicos e jogos decisivos sempre é enorme.
A logística, o preparo físico e a estratégia de rotação do elenco serão essenciais para que o time consiga suportar o ritmo intenso sem comprometer desempenho. O clássico contra o Paysandu, conhecido como Repará, naturalmente se destaca como um momento de máxima tensão, exigindo do time foco, disciplina e inteligência tática. Além disso, partidas contra equipes que estão em estádios recém-reformados, ou deslocamentos longos, exigem planejamento detalhado para manter a equipe equilibrada, descansada e motivada. O trabalho de gestão do elenco, da comissão técnica e da administração do clube também envolve monitoramento constante dos jogadores, tanto daqueles que já fazem parte do grupo quanto de possíveis reforços. Cada sinal, cada resposta dos atletas consultados influencia diretamente o planejamento, e a paciência se mostra fundamental para não comprometer decisões estratégicas. A experiência demonstra que decisões precipitadas podem gerar desgaste interno e externo, prejudicando objetivos maiores. Por isso, o Remo trabalha com equilíbrio, avaliando cada movimento do mercado com atenção e adotando postura estratégica, capaz de conjugar ambição esportiva com estabilidade financeira e harmonia interna. Além disso, o planejamento inclui acompanhamento contínuo de desempenho, físico, mental e técnico dos jogadores, garantindo que cada atleta esteja preparado para suportar a intensidade de jogos seguidos, viagens longas e desafios variados que virão ao longo da temporada. A ideia é que o grupo esteja pronto para enfrentar adversários fortes, mantendo competitividade em todas as frentes, sem perder a identidade do clube. Treinamentos diferenciados, análise de partidas, integração de novos atletas e ajustes táticos fazem parte da rotina, para que todos estejam alinhados à filosofia de jogo e à estratégia definida pela comissão técnica e pela diretoria. Outro ponto relevante é a escolha do treinador, que continua sendo prioridade máxima. A definição do comandante impacta diretamente na montagem do elenco, na identificação de necessidades, na filosofia de jogo e na forma como o grupo se comporta dentro e fora de campo. O interesse em Martim Palermo e a possível saída de Cuca para o futebol da Arábia reforçam a necessidade de paciência e análise minuciosa por parte da diretoria. Alternativas como Guto Ferreira podem voltar à mesa de negociações, mas tudo dependerá de disponibilidade, alinhamento com os objetivos do clube e capacidade de conduzir o time em múltiplas competições simultaneamente. Dentro desse contexto, a diretoria também observa a necessidade de equilibrar experiência e juventude no grupo. A ideia é que o time conte com atletas que liderem em campo, mas que também haja espaço para jovens talentos se desenvolverem e assumirem papéis importantes no futuro. Cada decisão de mercado passa por análise detalhada de desempenho técnico, histórico físico, capacidade de adaptação e perfil psicológico, garantindo que a chegada de um jogador contribua efetivamente para a performance coletiva e para a manutenção de um ambiente saudável e competitivo. Enquanto as discussões sobre reforços seguem em pauta, a expectativa da torcida permanece elevada. Cada informação divulgada gera repercussão imediata, com análise, debate e projeção de cenários que podem influenciar o clima interno do clube. A comunicação clara e transparente é fundamental para manter a confiança e o entusiasmo do torcedor, enquanto a diretoria trabalha para consolidar uma equipe forte, coesa e capaz de disputar títulos. O equilíbrio entre eficiência financeira, desempenho técnico e harmonia do grupo é prioridade, pois o planejamento de 2026 exige que todas as decisões sejam fundamentadas, estratégicas e voltadas para resultados consistentes dentro e fora de campo. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! O que era para ser apenas mais uma temporada conturbada no futebol nacional pode estar prestes a se transformar no maior escândalo do ano. Nos bastidores, circula com força o boato de que o Remo estaria envolvido em suspeitas graves de manipulação de resultados. Fontes próximas ao clube e ao entorno do campeonato afirmam que há investigações silenciosas, mas consistentes, sobre partidas que teriam sido estranhamente favoráveis ao time azulino. O assunto, claro, ainda não foi oficialmente confirmado por autoridades, mas o murmúrio nos corredores da Confederação Brasileira de Futebol é intenso e não deixa espaço para tranquilidade. Torcedores, analistas e até adversários já começam a questionar o que está acontecendo dentro do clube.
Há quem diga que certas vitórias e empates suspeitos despertaram atenção por coincidências difíceis de ignorar, e isso já teria motivado alertas internos. No futebol, rumores podem ser devastadores, e a simples associação com manipulação de resultados pode abalar a imagem de qualquer instituição. Para o Remo, que vinha tentando se reerguer, a situação poderia significar um baque ainda maior. A imprensa esportiva não cansa de repetir que, mesmo sem confirmações, os sinais de alerta são claros. O tema provoca debates acalorados. Há quem defenda que se trata apenas de especulação exagerada, enquanto outros acreditam que o clube precisará de explicações convincentes para evitar um desastre de repercussão nacional. Nos bastidores, dirigentes de outras equipes observam atentamente, sabendo que, se a denúncia for procedente, o impacto pode se estender por todo o campeonato, afetando classificação, reputação e até negociações futuras. Enquanto isso, a torcida azulina vive um misto de incredulidade e apreensão. Nas redes sociais, discussões sobre a suposta manipulação de partidas se misturam a hashtags de apoio e protesto, evidenciando a polarização em torno do clube. Entre especialistas, há consenso de que, independentemente do desfecho, o episódio já mexeu com o ambiente esportivo. A sombra do escândalo paira sobre o Remo, e cada lance, cada resultado, agora será observado com desconfiança. No cenário do futebol brasileiro, onde dramas e polêmicas fazem parte do jogo, poucos imaginavam que um clube histórico pudesse se ver no epicentro de uma suspeita capaz de abalar não apenas uma temporada, mas toda a credibilidade do torneio. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.